Seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje iremos tratar sobre mais um assunto polêmico das Sagradas Escrituras. Trata-se do assunto do rei Davi e Jonatas. Há alguns anos, pessoas que estudam as Escrituras têm questionado a sexualidade de Davi e Jonatas por causa de um único versículo. E este versículo está registrado em 2 Samuel, capítulo 1, versículo de número 26, que diz assim: Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, quão amabilíssimo me eras, mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Então algumas pessoas pegam este versículo, isolam ele da Bíblia, deixam este versículo de quarentena, deixam-o isolado das Sagradas Escrituras e dos demais versículos da Bíblia. E lembrando a você que a Bíblia tem mais de 31 mil versículos. E o pessoal fica questionando a sexualidade de Davi por causa de um único versículo, esquecendo-se de todo o restante contextual das Sagradas Escrituras, que desde o livro de 1 Samuel, onde está registrada a história de Davi, até o livro de Apocalipse, onde Davi também é citado, não existe qualquer outro indício, qualquer evidência que comprove uma certa homossexualidade em Davi. Pegar um versículo isolado da Bíblia, em detrimento de todo o contexto geral das Sagradas Escrituras, rejeitando todo este outro contexto, todo o demais universo bíblico, é como pegar uma construção gigante e condená-la e destruí-la completamente por causa de uma rachadura de 1 milímetro. Ou seja, isso não tem sentido algum. Davi é citado na Bíblia 1139 vezes. Aí por causa de um único versículo, que você isola ele, que você o tira de todo o contexto geral das Sagradas Escrituras, e a partir deste versículo isolado, você conclui que Davi era gay. Porque se você pegar os outros 1138 versículos que mencionam o nome do rei Davi, citados nos livros dos Salmos, citados nos Evangelhos, citados por Jesus, citados pelos profetas, citados pelos apóstolos, citados no livro de Apocalipse, você não vê sequer uma desconfiança de todos estes escritores sacros de uma suposta homossexualidade em Davi. Então me desculpe a expressão, mas não me venha com chorumelas. Porque veja bem, se Davi era gay, se Davi era homossexual, como é que ele conseguiu esconder isso do profeta Samuel, do profeta Isaías, do profeta Natã, Jeremias, Ezequiel, Daniel, do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo João no livro do Apocalipse e até mesmo do Senhor Jesus Cristo? E isto soa muito estranho nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, as Escrituras Sagradas nunca esconderam os erros, os pecados e os acertos do rei Davi. Davi matou, assassinou, adulterou, e todos estes erros que Davi cometeu durante toda a sua vida estão narrados e escritos nas Escrituras Sagradas. E por quê? Porque as Sagradas Escrituras são imparciais. Os escritores sacros, inspirados por Deus, pelo Espírito Santo, foram levados a escreverem todos os erros, pecados, acertos do rei Davi e de todos os personagens da Bíblia. E por que cargas d'água as Sagradas Escrituras iriam esconder uma homossexualidade do rei Davi? Não
faz sentido, senhoras e senhores. Eu sei que muita gente não vai gostar desta explanação, mas a verdade é uma só. Davi não era gay. Ah, mas é que a palavra hebraica, ela escrita ali, tem um significado de X, de Y, disso e daquilo. Meu amigo, esqueça esse negócio de hebraico e de grego. É só você olhar o contexto geral das Sagradas Escrituras. Ou seja, são 1138 versículos contra um único versículo. A Bíblia nos diz que Davi era polígamo, ou seja, ele tinha várias mulheres, mais de uma mulher. Ou seja, o contexto das Sagradas Escrituras mostram que ele era heterossexual. Existem mais provas da heterossexualidade de Davi do que de uma suposta homossexualidade, que muitas pessoas querem forçar e fazer-nos engolir esta asneira. Ah, mas Davi escreveu que meu amor por ti é maior do que o amor pelas mulheres. E isto não é uma demonstração homoafetiva? Talvez você pergunte. Não, senhoras e senhores. Esta declaração que Davi faz em 2 Samuel capítulo 1, versículo 26, é uma declaração de amizade, porque aqueles tempos eram outros tempos, e temos que entender um pouco do contexto daquela época. A história de Davi e Jonatas é uma história de amizade, de uma amizade verdadeira, onde nenhum e nem o outro escondia nada um do outro. Eles possuíam um pacto de amizade. Quando Davi diz sobre o amor que ele nutria pelo seu amigo Jonatas ser maior do que o amor que ele nutria pelas mulheres, era uma demonstração de companheirismo total. Um companheirismo capaz de dar a vida um pelo outro. E eu lhe pergunto, qual das mulheres de Davi seria capaz de dar a sua vida pela vida do rei Davi? Será que algumas delas seriam capazes de fazer isto? Acredito que não. Mas Jonatas seria capaz. Em muitas ocasiões de guerras, em muitas ocasiões de conflitos, Davi e Jonatas se protegiam um ao outro. Era algo muito comum naquela época, este companheirismo, esta amizade entre homens, porque a sua vida basicamente dependia da fidelidade do seu companheiro, uma vez que eram tempos de guerras, tempos de lutas intensas contra inimigos hostis, como nós podemos ver nos próprios livros de Salmos, nos Salmos de Davi, quando ele escreve sobre os seus inimigos que o queriam ver morto. Ter um companheirismo, uma amizade que transcendia o amor pelas mulheres, era algo notório naqueles tempos de grandes conflitos, de grandes batalhas e combates. Haja vista a história de Urias, por exemplo, o marido de Batseba, que rejeitou ir dormir com a sua esposa, amando do rei Davi, para dormir junto com seus companheiros no acampamento de batalha, porque havia um código de fidelidade, um código de conduta entre estes homens de lutarem juntos em busca de um mesmo ideal. E este espírito de companheirismo os fazia, muitas vezes, deixarem por um tempo seus compromissos maritais. E não há nada de homossexualidade nisso, somente na cabeça fantasiosa de algumas pessoas que querem, em detrimento de todo um contexto geral das Sagradas Escrituras, afirmarem uma homossexualidade no rei Davi, quando na verdade o que a Bíblia está afirmando aqui em 2 Samuel capítulo 1, versículo 26, é a história de amizade entre dois homens. Então, senhoras e senhores, existe todo um universo bíblico que anula esta suposta homossexualidade do rei Davi,
que algumas pessoas insistem em acreditar. Beleza, meus amigos? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deixe um like aí para ajudar o canal. Se você chegou até aqui, meus parabéns, porque acredito que a maioria não vai nem chegar aqui nesta parte. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí também. E até a próxima aí, dizendo Deus que sim.